Foi feito um estudo aqui, já recente, desse ano, onde o IPEA questiona condições especiais para a aposentadoria rural. Nessa matéria aqui, mostra que benefícios superam a população no campo. Em outro estudo, que era sobre a Previdência Rural no Brasil, publicado em agosto de 2018, o IPEA assinala a maior parte do déficit nominal da Previdência Social, 182,4 bilhões em 2017, tem origem rural, 110,7 bilhões, representando aproximadamente 61% do déficit total. Neste estudo é assinalado o número maior de beneficiários, 9,3 milhões, que o total da população rural com 55 anos ou mais, que somam 6,2 milhões. E ele faz aqui uma colocação que o Leonardo Alves Rangel, que é o diretor de Programa Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ele coloca aqui o seguinte, que por trás dessa diferença pode haver um problema de fraude. De acordo com ele, a aposentadoria rural é um dos benefícios mais judicializados no país. A pessoa não precisa contribuir, precisa comprovar tempo de atividade no campo. E a prova pode ser uma fotografia dela trabalhando, pode ser uma prova testemunhal e pode ser uma declaração de sindicato, certo? Para complementar, outro dado que nós pegamos aqui em relação aos servidores nos estados, que as aposentadorias especiais já são maioria nos estados. Então, quando se avalia o quadro de funcionário dos estados e do Distrito Federal, essa matéria é do jornal O Estado de São Paulo, 51% dos servidores têm direito a aposentadorias especiais. O que me chamou a atenção aqui, por exemplo, é que os 4 estados com os maiores déficits previdenciários estão entre os que têm o maior número de servidores com direito à aposentadoria especial acima da média nacional. Senador Estives. No Rio de Janeiro, 57,7% dos servidores têm direito à aposentadoria especial. Em Minas Gerais, 59,7%. Em São Paulo, 60,4% do efetivo. E já no Rio Grande do Sul, 61,2% do total. Que ele chama aqui que a exceção está virando regra nos estados. Qual é o peso da aposentadoria especial em relação a todo o montante? Muito obrigado. Historicamente, desde 1991, os sindicatos tiveram a prerrogativa prevista no artigo 106 da Lei 8.213, de emitir declaração sindical quando o trabalhador não tivesse por si a documentação de prova plena. Então, um trabalhador precisa obrigatoriamente do sindicato para poder ter acesso ao benefício? Em regra, não. Mas tem que ter formalização, ele tem que ter bloco de nota de produtor rural, ele tem que ter a demonstração da comercialização do seu produto rural. E se ele tem isso, ele não precisa recorrer a ninguém, ele já tem os elementos para poder fazer, ter o acesso ao seu direito, que o bloco de notas de produtor rural. Uma nota, para ser bem exemplificativo, uma nota fiscal de comercialização por ano já prova o ano. E a comercialização hoje está na alíquota de 1,2% sobre o valor da comercialização. A ausência desses documentos, tem a questão do documento da posse da propriedade, do INCRA, agora está sendo trazido pela MP a questão da declaração de aptidão, que é do sistema PRONAF, do Programa Nacional de Agricultura Familiar, também está sendo dado o status de prova plena, para que a pessoa tenha condições de ter acesso ao benefício de uma maneira mais objetiva. E a política pública do rural, para encerrar essa primeira parte, significa esses dados que o senhor já mencionou em relação ao ano 2017, mas no ano passado foram 125 bilhões de pagamentos em que o recolhimento das contribuições foram equivalente a 10 bilhões. Então, assim, é claro, já
ligando a questão da fala dos meus colegas aqui de mesa, a Previdência Social tem uma responsabilidade social, sim. A sociedade toda tem que bancar, sim. Mas nessa proporção e nessa perca de controle, a sociedade está sendo chamada a honrar, só no caso dos rurais, né, 110 bilhões de reais por mês. Em relação à questão dos benefícios especiais, que o senhor se referiu à matéria do Estadão, ninguém quer ser normal, todo mundo quer ser especial. Especial no tempo, na regra de acesso, especial no cálculo, e essa era uma frase que foi dita, está nos anais do Conselho Nacional de Dirigentes de Regimes Próprios, que gera essa situação. No caso dos estados, é alto sim esse índice, porque a base, digamos, dos benefícios, elas servem carreiras, por exemplo, como professores, como policiais e como pessoal da saúde. Todos têm regras especiais que acedem à questão do benefício num período anterior. E é isso, o maior impacto dos efeitos da reforma não são necessariamente para o regime geral no que diz respeito às aposentadorias especiais. São exatamente para estados e municípios que estão numa situação caótica. O estado do Rio Grande do Norte está com 4 folhas atrasadas. Então, o que adianta a gente ter um direito ou constitucional ou legal reconhecido que não se transforma num meio de sobrevivência com a garantia efetiva do pagamento do benefício? O sistema tem que ser solidário, o sistema tem que... E a sociedade bancar? Sim, tem. Só que tem que também estar na Constituição, e não é de agora, é desde 1998, tem que ter equilíbrio financeiro e atuarial, tem que ter uma perspectiva de estabilidade, porque senão não há perspectiva de que a gente dê sustentabilidade. Então, assim, as gerações futuras têm um número cada vez menor de contribuintes para poder sustentar quem está na inatividade. A grande preocupação do senador Stirves e a minha, a gente já teve a oportunidade de conversar, com essa MP 871, que nós vamos votar hoje no plenário, com relação a quem até hoje teve direito aos benefícios. A gente tem recebido muita gente ligando que o governo, com a estrutura montada, ainda não deu conta de fazer a junta médica, de avaliar todos os procedimentos. Eu sei que o prazo agora foi ampliado para 60 dias, né? Agora, eu lhe pergunto, é suficiente 60 dias? Essa é a pergunta. Que as pessoas que têm direito, porque você negar um direito, pelo que o governo está falando, são quase 10 bilhões que vão ser economizados com relação às fraudes, cruzando essas informações. Por ano, 10 bilhões. É um número realmente... impactante para o país, e a gente tem que buscar a verdade. Quem tem direito, quem não tem, não tem. Agora, eu lhe pergunto, as pessoas que têm direito ao benefício, será que vão ser os justos pagando pelos pecadores? O governo vai ter estrutura para analisar no tempo hábil antes de cortar? Sobre a MP 871, ela cria 2 programas revisionais. Um programa revisional dos benefícios com indícios de regularidade, que será exercido pelos servidores administrativos, técnicos, enfim, da carreira do qual eu faço parte. E também a dos peritos médicos, que agora a carreira foi transformada em perícia médica federal, e essa perícia médica federal também tem o sistema da revisão dos benefícios por incapacidade, e aí nesse caso envolve os assistenciais. São 6,5 milhões de benefícios que serão alvo de um tipo de abordagem. Os 10 bilhões que o senhor mencionou, eles decorrem de que desses 6,5 milhões de benefícios, as estatísticas das apurações anteriores realizadas até o ano 2018 apontam de que de cada 100 benefícios revisados, 16 aproximadamente, portanto 16%, consumam a verificação de que de fato apontou algum tipo de irregularidade que impede a continuidade do pagamento do benefício. Então serão revisados 6,5 milhões de benefícios, serão convocadas as pessoas que, quando nós oferecemos uma identificação de um benefício, nós chamamos a pessoa e apontamos para que ela se defenda. No caso, o prazo inicial proposto na MP era de 10 dias, e aí a negociação que ocorreu na Câmara
foi de que o urbano ele vai ter os 30 dias para poder apresentar essa defesa e o rural vai ter 60 dias para poder apresentar essa defesa, para ter tempo de realizar a comunicação para efeito desse trabalho. Então, mas como está hoje, e aí, se a pessoa entra na malha fina, vamos dizer assim, sim, a malha fina, ela não é suspenso o pagamento, não? Não, só depois da verificação. No caso da perícia, só depois da perícia, aí sim é notificado e abertos os prazos de recurso para a pessoa poder fazer.